Então a palavra, ela nos ensina que o Senhor, Ele em todo tempo, Ele quer que nós estejamos próximos a Ele, que nós venhamos nos achegar a Ele, que nós possamos nos voltar para Ele. E Ele conta duas histórias aqui no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Primeiro, Ele fala daquele homem que tem 100 ovelhas e de repente uma daquelas ovelhas, ela se desgarra ali do bando, ela sai e fica ali somente as 99. Então aquele homem, ele para tudo aquilo que ele está fazendo e ele vai em busca daquela ovelha, que é a ovelha perdida. E às vezes a gente já ouviu isso muitas vezes, e o que nós precisamos entender é que o Senhor, Ele tem algo para as nossas vidas, e nisso que Ele tem, Ele completa o propósito que Ele começou. Então a palavra diz ali no verso 4 de Lucas, capítulo 15, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando, põe ela sobre os seus ombros, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E Jesus, ele ensina aqui nesta parábola, ele completa: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Primeira coisa que Jesus, ele nos fala é que Ele nos ama tanto, Ele sabe daquilo que eu e você precisamos, Ele entende, digamos, as nossas necessidades, Ele sabe quando eu e você podemos de repente nos desgarrar ali do bando de ovelhas ou de um conjunto de pessoas, de uma comunidade, e ainda assim Ele para aquilo que Ele está fazendo, Ele guarda ali aquelas ovelhas que estão juntas e Ele vai em busca daquela ovelha perdida. E aqui Jesus, o próprio Cristo, Ele nos ensina que aquela ovelha perdida, ela é comparada àquele pecador que se arrepende. E é tão interessante nós olharmos para isso, porque todos os dias nós devemos nos arrepender diante do Senhor. Todos os dias nós temos motivos para chegar diante do Pai, para pedir perdão, para dar ouvido à voz do Senhor e realmente para chegar para Ele e falar: Senhor, eu errei nisso, naquilo, eu quero me arrepender. E Jesus, ele usa esse termo: mais vale um pecador arrependido do que 99 justos que não precisam se arrepender, que, digamos, já estão salvos ou que já estão no caminho. E muitas vezes nós olhamos para aquilo que a palavra nos ensina e nós esquecemos de olhar na profundidade, porque a parábola ela é bem isso, ela sempre quer dizer algo mais, ela sempre traz uma profundidade que às vezes numa simples ou numa primeira leitura nós não conseguimos entender. E aqui nesta parábola, primeiro o Senhor diz que é importante ir atrás do pecador. Ele precisa se arrepender, ele precisa de salvação, ele precisa de transformação, ele precisa de alguém que vá, que mostre a ele o caminho, que o direcione para estar com Cristo. E Cristo, né, o próprio Jesus, ele mostra essa importância, deixando ali as 99 ovelhas guardadas e indo em direção àquela que estava perdida. Queridos, na nossa vida, na nossa caminhada, sempre há algo em que nós nos sentimos perdidos, sempre há uma situação onde nós ficamos sem saber a direção, ou até mesmo nós andamos na contramão daquilo que deveria ser. Mas existe um Deus que é fiel, existe um Deus que é real e existe um Deus que, acima de tudo, é o bom pastor. E como bom pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele vai em direção às ovelhas, Ele busca por aquela ovelha que está perdida, Ele traz ela no colo. Isso fala de cuidado, isso fala de carinho, isso fala de relacionamento.
Então Jesus, primeiro, ele quer nos dizer tudo isso, que ainda que estejamos perdidos, que ainda que estejamos sem direção, que ainda que possamos estar na contramão daquilo que é a vontade, o querer, ou aquilo que Deus já determinou para as nossas vidas, Ele sempre está disponível, Ele vem ao nosso encontro, Ele não nos deixa, digamos, sozinhos no mundo, sem uma direção, sem uma estratégia, sem uma certeza que é estar em Cristo. Então, primeiro, Ele tem um caminho para nós. Ele tem um lugar seguro, Ele tem um aprisco, Ele tem uma comunidade onde cada um de nós pode estar firmada e pode viver desfrutando da presença do pastor, desfrutando daquilo que Ele tem para nós. E ainda, Ele nos fala que, se for preciso, Ele deixa ali aquelas ovelhas que estão, digamos, salvas, que estão guardadas, que estão no caminho, que estão ali onde elas deveriam estar, e Ele mesmo sai em busca daquela ovelha que saiu do caminho. E Jesus, ele nos ensina isso porque eu gosto de falar isso, e é importante entendermos que o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Acima de tudo, Ele é um Deus que quer ter um relacionamento conosco. E o relacionamento do Pai, ele independe da nossa santidade, de estarmos sempre certos, ou até mesmo de darmos ouvidos para Ele em todo o tempo. O relacionamento que Deus quer conosco é esse de um pastor que, até mesmo quando a ovelha errou, ele vai em direção a ela. E isso não quer dizer que você pode andar no erro, que você pode andar sozinho, que você pode sair aí no meio do deserto e tal. Mas isso quer dizer que, ainda que você não esteja enxergando qual é o caminho certo, que talvez você pegou um atalho, ou até mesmo você não viu a hora que você saiu ali da onde você deveria estar, existe um pastor que está pronto e que está à sua procura. Ele está tentando te encontrar para te colocar no colo, para te levar de volta para o lugar seguro, para o aprisco do Senhor. E ainda, Jesus, ele completa essa passagem falando do arrependimento. Ele fala assim daqueles que já estão justificados, ou que já estão caminhando com Cristo, que, digamos, já conseguem dar alguns passos sozinhos, assim como a gente faz com uma criança. Então a gente carrega no colo um tempão, depois a gente começa a ensinar a andar, até que vem ali ela dar os seus primeiros passos. Jesus faz da mesma forma conosco. Ele nos carrega no colo sempre que for preciso. Ele nos ensina a dar os passos até o momento onde nós conseguimos andar sozinhos, mas ouvindo a voz do pastor, ouvindo a direção que ele tem para nós. E quando ele completa aqui nesse verso 7, a palavra nos ensina do arrependimento. Aquela ovelha que estava perdida, a gente for falar dentro do nosso natural, uma ovelha se arrepende, um animal que é irracional. Então, Jesus, ele estava usando essa parábola para falar para falar de nós, que quando somos encontrados pelo Senhor, quando percebemos o nosso erro, a nossa falha, quando entendemos que nos desviamos ali do propósito, que nós podemos sim nos arrepender e voltar a ter aquele relacionamento de intimidade, de ouvir e obedecer à voz do pastor, de seguir a voz do pastor e de andar em comunhão com aqueles que têm o mesmo propósito, que entendem o que é servir a Cristo, que entendem o que é andar verdadeiramente no caminho que Ele deixou e, acima de tudo, que querem viver dessa forma. Então, olha só, há tanto que aprender. Deus nos fala aqui, o Senhor nos fala através de uma simples ovelha perdida. Ele nos fala de relacionamento, Ele nos fala de arrependimento, Ele nos fala que nós podemos errar porque nós somos falhos, mas que ainda assim, mesmo em meio ao erro, às falhas, mesmo em relação
as dificuldades que nós vivemos diariamente, ou mesmo quando nós olhamos para nós e nós decidimos fazer errado, há uma opção de retornar ao bom pastor. É importante que nós possamos entender isso, que nós possamos viver com aquilo que Deus tem para as nossas vidas e que nós possamos avançar naquilo que Ele tem. E antes de terminar esse contexto aqui, o Senhor ele nos fala de uma dracma perdida. E Ele fala, qual que é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não vai tirar tudo do lugar, não vai fazer aquela faxina na casa, não vai sair procurando e depois quando acha, chama as suas amigas e se alegra porque encontrou o que estava perdido. Então Jesus usa 2 exemplos para falar da importância que é nos encontrarmos, se estivermos perdidos, nos encontrarmos no propósito, nos encontrarmos na nossa vida, nos encontrarmos no Senhor. Quando somos encontrados por Ele, há sim festa, há júbilo, e no céu há júbilo entre os irmãos, há júbilo no nosso interior, porque recebemos algo que nos é necessário. Quando o Senhor nos criou e ali no Éden Ele soprou sobre Adão ali o fôlego de vida, Ele soprou uma porção, uma parte do próprio Deus sobre aquele homem. E essa parte, essa porção, ela se faz necessária para nós. É uma essência, é um fôlego que vem do próprio Deus, que preenche o nosso interior. Além de nos dar a vida, que preenche o nosso interior. E nos nossos corações existe sim esse lugar, digamos, esse espaço onde ele só é preenchido pela presença do nosso Deus. E ainda que estivermos perdidos, sem direção ou até mesmo vazios, sem saber para onde ir, nós podemos ser encontrados pelo Senhor. E ao sermos encontrados por Ele, somos preenchidos pela presença do Pai. E essa presença, esse toque, isso que nós sentimos quando estamos com o Senhor, ele aquece o nosso coração e o nosso interior de tal forma que nós somos totalmente mudados, que há transformação na nossa mente, que há transformação no entendimento, que há transformação na nossa forma de ser, de viver, que há transformação na nossa forma de responder, nas nossas atitudes, tudo isso porque um espaço, um vazio que estava no nosso interior é preenchido pelo Senhor. Mas nós estamos falando de algo que pode ser encontrado. Exatamente, estamos falando que o Senhor pode ser encontrado por nós. Muitas vezes a ovelha, ela está perdida, mas se ela ouve a voz do pastor, ela sabe que precisa dar ouvidos àquela voz para ser encontrada. Assim somos nós. Muitas vezes estamos no caminho errado, estamos com aquela direção que não deveria, ou acabamos, perdendo ali o cheiro, ou não paramos de dar ouvido à voz do pastor e nos afastamos. Mas o pastor está sempre chamando e a voz dele é reconhecida pelo nosso interior. Há algo dentro de nós que nos faz reconhecer a presença do Pai, reconhecer a voz do Pai, reconhecer o chamado dele para nós. E é isso que eu e você devemos ter guardados, gravados na nossa mente e no nosso interior. Reconhecer a voz do Senhor. Porque aquela dracma, aquela moeda que estava perdida, ela não ia conseguir encontrar ali a sua dona, digamos. Mas aquela ovelha podia. A ovelha, ela podia ouvir a voz do pastor e ir em direção a ele. Então o Senhor, ele nos dá formas diferentes de mostrar que ele está disponível e que ele quer nos encontrar. Isso se nós não estivermos mais dentro, digamos, das nossas capacidades mentais, dentro daquilo que faz parte da nossa decisão ou do nosso natural de ouvir e buscar o Senhor, ainda assim podemos ser alcançados por Ele. É necessário que eu e você entendamos que ainda que
o rebanho esteja distante, ou ainda que não estejamos ouvindo a voz do pastor, há esperança, há salvação, há uma expectativa de algo novo que pode acontecer nas nossas vidas. Então que você possa meditar sobre isso, que você possa dar ouvidos à voz do Senhor e que você possa, acima de tudo, entender que existe um Deus que está à nossa espera, Ele está à nossa procura, Ele está disponível. Ouça a voz do Senhor, vá em direção a Ele, dê ouvidos àquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo, aquilo que Deus está ministrando ao seu coração e se achegue a Ele. E se você não tiver forças para ir em direção ao pastor, lembre-se que Ele pode te encontrar como aquela moeda que foi perdida, como aquela dracma que estava perdida. Ele pode te encontrar. Abra o seu coração, abra a sua mente, permita que o seu espírito receba a palavra, a direção, o sopro do Espírito Santo e entenda que não há nada impossível para o Senhor. Ele é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele sabe o que nós precisamos e Ele está disponível. Então, se hoje você precisa, acalme-se, aquiete o seu coração e mesmo que você esteja sem saber para onde ir, ouça lá no fundo, o Senhor, Ele pode falar com você. Existe um Deus que é real, um Deus que é fiel, um Deus que se faz presente, que acima de tudo quer e pode falar ao seu coração. Então, para hoje, dê ouvidos à voz do bom pastor, porque nessa hora Ele já está chamando por você.